Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Segundo vídeo de hoje, segunda-feira, para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Ainda com aquele clima esquisito, né? Um clima ruim, depois, enfim, da pior goleada da história sofrida pelo Vasco contra o seu maior rival. Então é claro que o clima, enfim, ainda é pesado, né? Ainda é pesado. Eu confesso que eu tô gravando aqui. Hoje, o dia de hoje foi muito complicado, assim. Esse dia seguinte foi muito complicado. Fiquei bastante abalado mesmo com essa derrota, com esse resultado. Então tô gravando tanto o primeiro vídeo como esse segundo, sim, na garra mesmo, porque a vontade é esquecer um pouco o Vasco, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse dia seguinte. Saiu uma matéria agora há pouco no Globoesporte.com dizendo que teve discussão entre os jogadores no vestiário, teve ida do Pedrinho ao CT Moacir Barbosa no dia de hoje, enfim. O Globoesporte.com trouxe algumas informações, né, sobre o que aconteceu nesse pós-goleada. Oficialmente, o Vasco ainda não se manifestou, o que eu acho que é um grande erro. Eu acho que o torcedor vascaíno merecia uma satisfação, né? Acho que essa é a palavra, satisfação. O torcedor do Vasco merecia uma resposta, uma satisfação. Esse silêncio após uma goleada dessa, e a gente não vê nenhuma atitude sendo tomada, né? Além do silêncio, a gente não viu nada, ninguém foi afastado, não aconteceu nada, continua a mesma coisa. Então, assim, isso incomoda, isso de verdade me deixa muito incomodado. Eu sou daqueles um pouquinho mais radical, né? Eu já até disse nos outros vídeos. Cara, se tenho a caneta hoje, já ia treinador embora, ia mais uns 5, 6 jogadores embora. E, meu amigo, vamos começar uma reformulação aí nesse time, porque o fundo do poço foi ontem, né? O fundo do poço foi ontem. Mas, enfim, a gente não teve nenhuma manifestação oficial do Vasco, mas temos algumas informações aqui do Globoesporte.com em relação aos bastidores, né? Nesse pós-goleada sofrida pelo Vasco. Tá aparecendo aí na sua tela. O Globo Esporte publicou o seguinte: discussão entre jogadores no vestiário e ida de Pedrinho ao CT. Os bastidores do Vasco na goleada. Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco, não foi ao Maracanã na estreia de Álvaro Pacheco, porque o diretor de futebol está no México, num evento com outros dirigentes de futebol mundo afora. Vamos lá. A matéria foi escrita pelo Bruno Murito e pela Emanuele Ribeiro, né, que cobrem o Vasco diariamente lá no Globoesporte.com. A matéria diz o seguinte: que a maior goleada sofrida para o Flamengo na história abalou os torcedores do Vasco no Maracanã e também os jogadores. O vestiário, após a derrota por 6-1, teve discussão entre os atletas e coube ao técnico Álvaro Pacheco tentar restaurar o ânimo do time durante e depois do jogo. O diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins, não esteve no Maracanã. O executivo está no México, em evento com outros dirigentes. O CEO da SAF, Lúcio Barbosa, assistiu a partida no estádio. Ainda segundo a apuração do Globoesporte.com, os ânimos ficaram exaltados no vestiário e os jogadores cobraram uns aos outros. Cenário normal após uma goleada, da forma como ocorreu, segundo pessoas do clube. Pedrinho e Lúcio Barbosa foram os únicos dirigentes no vestiário. O presidente passou rapidamente pelo local e não fez discurso, mas falou individualmente com lideranças do grupo. Não houve sermão. O treinador Álvaro Pacheco assumiu a culpa pela derrota na entrevista coletiva e também na conversa com o time. Pediu união e comprometimento para a sequência na temporada. E aqui a matéria coloca 2 aspas, né, do Álvaro Pacheco, que sinceramente, sem saco até para ler essas aspas aqui do nosso Lisca de Boina. E a matéria continua dizendo que o elenco não teve folga e se representou normalmente no CT Moacir Barbosa na manhã dessa segunda-feira. Ainda sem a presença do diretor de futebol, Pedro Martins, que está lá no México, o Pedrinho foi hoje ao CT para conversar com os jogadores. O presidente tem falado com o Pedro Martins por telefone. No CT Moacir Barbosa, os titulares fizeram um trabalho regenerativo e Álvaro pretende atacar o fator psicológico e trabalhar a confiança dos jogadores nos próximos dias. A avaliação é que o Vasco desmoronou mentalmente depois de um bom início no jogo contra o Flamengo. Essa avaliação que a comissão técnica do Vasco faz, eu sinceramente não concordo.
Cara, pega as estatísticas do jogo, é uma vergonha. O Flamengo deu 30 chutes no gol, o Vasco deu 2. O Vasco achou um gol com o Verratti com 8 minutos, porque a gente tem um atacante que é diferente, um atacante que é muito bom, que ele criou ali aquela oportunidade, não foi nem uma jogada trabalhada, foi um latereio ali para a área, a bola bate num, bate no outro, o Verratti, dá um chutaço de voleio e marca o gol do Vasco ali, com 8 minutos. Então, assim, não concordo, né, que a avaliação que o Vasco desmoronou depois de um bom início, porque não teve um bom início. O Vasco achou um gol e depois o Flamengo dominou todas as ações, né? As estatísticas, cara, é uma vergonha. 70 e tantos % de posse de bola pro Flamengo, 30 chutes no gol, enquanto o Vasco só chutou 2 vezes. Então, assim, acho que é uma leitura equivocada. Ainda de acordo com a apuração do Globoesporte.com, não houve uma conversa longa na reapresentação, mas Álvaro quer usar o comportamento do Vasco na primeira metade da etapa inicial como exemplo do que o time pode fazer. Há o entendimento de que a marcação no meio-campo precisa ser reforçada. Só depois de tomar de 6 que o nosso queridaço treinador descobriu que o Galdames não marca ninguém. Enfim, vamos lá, vamos seguir. O próximo jogo do Vasco é no dia 13 de junho contra o Palmeiras, fora de casa. Ou seja, grandes chances também nesse próximo jogo, Vasco e Palmeiras no Allianz Parque, do Vasco levar outra traulitada, né? Porque, enfim, tomara que eu esteja errado, mas, enfim, o sentimento hoje realmente é o pior possível. Bom, sobre essa matéria aqui do Globoesporte.com, eu acho que é o mínimo, né? O mínimo é realmente ter discussão no vestiário, jogadores se cobrarem, jogadores, enfim, mostrarem algum tipo de indignação, é o mínimo, né? Se não acontecesse nem isso, aí podia mandar todo mundo embora mesmo, né? Manda todo mundo embora e começa do zero, bota a base para jogar, sei lá. Agora, pelo menos isso, né? Pelo menos essa indignação teve. Eu continuo aqui com a minha opinião, que o treinador que a gente contratou foi um erro, que não vai dar certo, que provavelmente ele vai... eu não tenho nada aqui contra o profissional, tá? Mas eu acho que é um cara que tem uma curta carreira como treinador, é um cara que não tem muita experiência, né, como treinador, não conhece o futebol brasileiro, não conhece o time do Vasco, então chegou aqui no momento também muito conturbado ali da SAF vascaína, e eu acho que ele não tem, enfim, conhecimento de futebol brasileiro, vai estar conhecendo agora as peças do Vasco, e até ele se adaptar, talvez, ao time do Vasco, ao estilo do futebol brasileiro, a vaca já vai ter deitado, né? Então, assim, estreia levando 6 do Flamengo, depois tem um jogo contra o Palmeiras, que a chance de levar uma sapatada é grande também, a pressão já vai ficar, assim, gigantesca em cima do treinador, e depois o Vasco pega o Cruzeiro em São Januário, e ali já vai estar um clima bastante hostil, né? Enfim, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que contra o Palmeiras ele consiga dar um jeito, vencer o jogo, apesar de eu achar muito difícil. Uma outra coisa também, o torcedor tem que entender que o que aconteceu ontem foi a maior vergonha da história do Vasco, a maior goleada sofrida contra o maior rival. Então, assim, todo mundo que estava ontem entrou na história do Vasco de forma negativa. Todos os presentes estão marcados ali para sempre, manchados na história do Vasco, como o time que sofreu a maior goleada num clássico de mais de 100 anos. Então, assim, aí passa daqui a 2, 3 rodadas, aí o Vasco vai, arruma um empate contra o Palmeiras, fora de casa, ganha de algum jogo em São Januário, aí vai ficar todo mundo, não, mas o time não é tão ruim assim, o jogador fulano de tal é Guerreiro, o Guerreiro que estava andando em campo ontem enquanto o time levava de 6, o jogador fulano de tal, vocês pegam muito pesado com ele, não pode falar assim do jogador, estão humilhando o jogador, e o torcedor humilhado não tem problema, né? O torcedor tem que só bater palma e é isso aí. Então, enfim, não vou nem me prolongar muito mais não, porque sinceramente, hoje o dia tá esquisito. Bom, uma notícia de agora, né? Efetivamente uma mudança no futebol do Vasco da Gama. Matéria publicada pelo Bruno Brás na UOL é que Pedrinho fez uma mudança no futebol do Vasco e Felipe, o ídolo Felipe Maestro, será diretor técnico do Vasco da Gama. O UOL apurou que Maestro vai trabalhar ao lado do diretor de futebol. Eles vão se reportar ao Conselho de Administração da SAF, atualmente comandado ali pelo Pedrinho. A intenção da diretoria é ter um nome com forte ligação com o clube na SAF. Felipe é cria do Vasco e conquistou títulos importantes como Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Felipe e Pedrinho são amigos, né? Jogaram juntos no Vasco desde a infância e possuem uma longa amizade. Os dois, inclusive, estavam ontem no jogo lá no Maracanã. Então, a primeira mudança efetiva após o vexame, a humilhação que o Vasco sofreu ontem,
o Felipe nomeado aí como diretor técnico, aquele cargo que era ocupado antes, no início da SAF do Vasco, pelo Abel Braga, lembra? Tinha Abel Braga e Paulo Brax, agora é Felipe Maestro e Pedro Martins. Então o Felipe será o diretor técnico do Vasco aí a partir de agora, mudança confirmada aí pelo Pedrinho, a primeira mudança, né, na estrutura do futebol desde que ele assumiu o controle da Vasco SAF. É isso, agora eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima. Fui!